Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite do Caritas, do Luiz, para poder estar essa noite aqui com vocês, compartilhando um pouquinho sobre os conhecimentos que a gente tem da doutrina, né, que a gente vem estudando e tentar colocar esse ensinamento no nosso dia a dia, né. Quando falar que tem uma pessoa que está vindo pela primeira vez, me deu mais frio na barriga ainda, né, porque é uma responsabilidade tão grande, né, a gente falar de doutrina, ainda mais para quem está chegando pela primeira vez no centro. Então, seja bem-vinda, né, a nossa casa irmã, né, o Caritas. E bom, vamos lá. Então, o tema da palestra, como foi colocado, é Tudo é Amor, né? E para a gente começar, eu queria trazer uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E lá tem uma parte que é a instrução dos espíritos, que é a lei de amor, né? O item 8. E Kardec coloca o texto que diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, porque é o sentimento por excelência. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. O homem, no seu princípio, só tem instintos. Mais adiantado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto máximo do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor, a lei de amor substitui a da personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Aqui porque apagou. Né? Então, aqui nesse item, né, só nesse parágrafo, para a gente já traz algumas informações bem interessantes. Né? Primeiro, falando para a gente que a lei de amor resume a doutrina de Jesus, né, toda inteira, e traz para a gente o amor não no sentido vulgar da palavra, mas o amor como esse sol interior, como essa força. O amor não só, né, sentimento, mas o amor como atitude, o amor como algo que move a gente, que nos impulsiona, né, a avançar e continuar. E aí é interessante, uma curiosidade, né, para a gente levantar aqui, que Kardec ele usou esse texto que fala sobre a lei maior, o maior mandamento, ele repete esse texto duas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Ele usa no capítulo 11, né, como eu coloquei, amar ao próximo como a si mesmo é o maior mandamento, e ele usa no capítulo 15, né, sem caridade não há salvação, fora da caridade não há salvação, o maior mandamento, ele coloca lá no item 4. Né, que é o texto que diz assim: mas os fariseus, quando escutaram que havia feito calar os saduceus, se juntaram no conselho. E perguntou-lhe um deles, que era doutor da lei, tentando-lhe: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amará o próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e todo o profeta. Né? Então aqui, já como eles queriam tentar Jesus e trazer essa armadilha para ele, pegadinha, sobre a questão das leis, né, das leis divinas, ele resume a lei de Deus em amor. Né? Em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Né? E é interessante a gente trazer essa questão do amor, né? Porque também, ainda no outro livro, que é o Paulo Estevão, né? A gente vai falar várias coisinhas sobre amor e depois eu fecho mais na frente. Né? Tem uma parte no livro Paulo Estevão em que ele, em sonho, ele em desdobramento, né? Ele tem um sonho com Abigail. Né? E nesse diálogo com Abigail, ele pergunta, né? Ela está falando sobre a missão dele, sobre o trabalho que ele tem que realizar, enfim. Né? O livro Paulo Estevão é a psicografia do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Né? E Paulo aí pergunta para Abigail assim, né? Vou resumir o diálogo, que é assim: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Aí ela responde: ama. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Né? Então ela traz para ele essas quatro palavrinhas do ama, trabalha, espera, perdoa. E é
interessante a gente trazer a figura de Paulo, né, quando a gente fala de amor, né, tendo ele esse conceito, essa, essa orientação da Abigail, né, para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo, né? Então, como é que a gente adquire isso? Ama, né? É a primeira ordem, a primeira diretriz que ela dá para ele, né? E aí Paulo aos Coríntios escreve, né, uma carta que resume o amor, né, que fala sobre o amor, né? E aí é muito interessante, curioso essa carta em que ele diz assim: ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem o amor, sou como uma campana que ressoa, um prato que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, uma fé capaz de transportar montanhas, se não tenho amor, não sou nada. Ainda que repartisse todos os meus bens para alimentar os pobres, entregasse meu corpo às chamas, sem não tenho amor, de nada me serve. O amor é paciente, é serviçal, o amor não é invejoso, não faz alarde, não se envaidece, não procede com baixeza, não busca seu próprio interesse, não se irrita, não tem em conta o mal recebido, não se alegra com a injustiça, senão se alegra com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não passará jamais. As profecias acabarão, os dons da língua terminarão, a ciência desaparecerá, porque nossa ciência é imperfeita e nossas profecias limitadas. Quando chega o que é perfeito, cessará o que é imperfeito. Enquanto eu era criança, falava como criança, sentia como criança, raciocinava como criança. Agora que sou homem, deixei de lado as coisas de criança. Agora vemos como um espelho, imperfeito, confusamente. Depois veremos cara a cara. Agora conheço tudo imperfeitamente. Depois conhecerei Deus como me conhece. Em uma palavra, agora existem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas é o amor, né? E aí esse poema de Paulo ele é bem conhecido, né? Inclusive ele foi musicado pelo Renato Russo, né? Intercalando passagens do soneto 81 de Camões, né? Então ele fazia essa jogada, né? Ainda que eu falasse é o Monte Castelo, né? A música, né? E aí Camões ele coloca uma outra sensação de amor. Eu já vou ler Camões e já explico os dois. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que enlouquece sem doer, é um bem-querer mais que bem-querer, é andar solitário entre a gente, é que nunca se contente, o contento se contente, é cuidar de quem ganha com perder, é querer estar preso à vontade, por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter por quem nos mata a lealdade. Mas como pode a seu favor, de coração humano, a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? E aí é interessante a gente fazer a comparação desses dois textos, né? Porque Paulo ele traz um amor muito mais atitude, né? Um amor muito mais ação. E é até interessante a gente lembrar que quando Jesus fala assim, amai vossos inimigos, né? Não é a questão do amor, o sentimento de amor, mas a atitude de amor, né? A ação de amor, né? Então, não. E aí também é um outro ponto curioso, né? Que eu gosto sempre de lembrar. Quando a gente fala para alguém assim, eu te amo, né? Ou alguém diz para a gente, né? Eu te amo, né? A gente não se dá conta do compromisso de atitudes que a gente está tendo com aquela pessoa, né? Tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo perdoa. Isso é amor, né? Então, às vezes a gente diz que é amor, pensa que é amor, só que às vezes é um outro sentimento que está ali, né? Pode ser ainda um proto-amor, né? O princípio desse sentimento, mas ele ainda é muito mais profundo do que isso, né? E Camões traz esse amor mais carnal, né? Esse amor mais visceral, esse amor mais emotivo, né? Mais de pele mesmo, de sentimento que arde sem se ver, é um fogo, é uma vontade de mesmo sentindo que eu estou me prejudicando, eu estou ali, né? O que é isso? Que sensação, que sentimento é esse, né? E aí, para a gente, e é curioso quando a gente fala sobre o amor também, entender que a Bíblia, né? Enfim, toda a nossa comunicação, ela deriva do latim, né? Do grego, enfim.
E no grego, né, a gente tem algumas palavras para designar o amor. O grego, na época, né, que a Bíblia foi escrita, foi multiplicada pelo mundo aí, ele era como o inglês da época. Então, era onde a língua que se falava em diversas partes do mundo. Né? Era a língua mais comum que tinha. E aí tem algumas palavras para designar o amor. Né? Então, quando Jesus falou sobre o amor, né, é, não era o sentimento amor, mas era a atitude amor. E eu vou explicar. Né? Porque ele tem lá a filha, né, que é o amor fraterno, o amor de amizade. Né? Tem o eros, que é o amor físico, né, o erótico, né, daí vem a palavra. O storge, que é o amor familiar, né, de pai, mãe, filho. Né? Então, é esse amor. Né? E o ágape, que é o amor abnegado, que é o amor ação. Né? Então, isso é para a gente entender porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a gente traz a tradução, né, a caridade segundo Paulo, é esse texto, né, do Paulo, Coríntios 13, em vez de amor, está caridade. Né? Mas por que caridade? Porque a caridade é o amor em ação, né? É o amor em atitude. Né? É, no livro terceiro do livro dos Espíritos, né, no livro dos Espíritos, tem o livro 3, né, as leis morais, fala, o capítulo 11 fala sobre a lei de justiça, amor e caridade. Né? E aí tem a pergunta 886 do livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Né? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Na mocidade a gente costuma brincar que era o BIP, né? BIP, né? Benevolência, indulgência, perdão. BIP 886. Né? Fácil para a gente decorar também. E é interessante ver isso, porque a caridade como essa sensação de amor-atitude. Né? Então, quando Kardec também coloca para a gente que fora da caridade não há salvação, não é só fora de ajudar as outras pessoas não há salvação. É fora do perdão também não há salvação. É fora da indulgência não há salvação. Né? Indulgência é você perceber que o outro errou, né? Que o outro cometeu um erro e entender o lugar do outro de errar, não ser conivente com o erro, mas entender que o outro tem o direito de errar. E ele vai ter que arcar com as consequências da atitude dele. Ponto. Né? Mas não te dá o direito de julgar, condenar, se vingar do outro pelo erro dele. Né? Isso entra na questão da indulgência. Né? Então, e é outro ponto interessante que é benevolência para com todos. Né? Benevolência é ser bom para com todos. A gente, espíritas mais que nada, né? A gente costuma muito confundir a beneficência com benevolência. Né? Beneficência é uma coisa, né? É um braço da benevolência. Né? Você suprir a necessidade momentânea de alguém é algo que, mas isso não é caridade. Caridade é benevolência, indulgência e perdão. Né? E benevolência para com todos. Olha que interessante. Às vezes você fala assim: não vou ajudar ele não porque não precisa. Quem disse? Como é que você sabe que ele não precisa? É benevolência, ser bom para com todos. Né? E aí que está um ponto interessante, a gente não conseguir ainda chegar nesse lugar, né, de ser bom para com todos. É difícil, né? Não é uma missão fácil. E aí tem um comentário de Kardec nesse item que ele diz assim: amar uns aos outros. Esta é toda a lei, lei divina por meio da qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres viventes e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Né? Então, tudo no universo está ligado por esse sentimento, por essa atitude, por essa vibração de amor. Né? E aí, indo para o Evangelho, a gente tem a figura de João, né, João Evangelista, que diz assim: aquele que não ama não há conhecido Deus, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Né? Isso está lá, João 4:8. Né? Então, João, o evangelista, traz isso para a gente como Deus amor. Né? João, que era também o apóstolo tido como mais amado, né? A gente até costuma lembrar que foi o único que morreu de morte morrida, né? O único que morreu de velhice. Né? Os outros todos foram assassinados, um se matou. Né? O João foi o que morreu de velhice, depois de escrever, depois de ser
tentado, né, ser queimado vivo, né, no óleo fervente, não morreu, levaram ele para a ilha de Patmos, onde ele se isolou, escreveu o livro de Apocalipse. Esse João fala, traz essa informação para a gente, né, que Deus é amor. Né? Só que aí, Deus é amor. Tá ok. Mas o que isso está no Evangelho, né? Está na Bíblia. Mas o que os Espíritos falam para a gente sobre Deus? Né? O que os Espíritos falam para a gente sobre Deus? Isso está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Né? Kardec começa o Livro dos Espíritos com essa pergunta. Que é Deus? Né? Não é o que é quem é Deus? Né? E os Espíritos dizem, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não é uma pessoa, não é uma energia, não é um ser místico, não é um senhor grisalho sentado num trono dourado, não é nada disso. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Né? E mais para frente, no item, na pergunta 13, Kardec pergunta assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos a ideia perfeita dos seus atributos? Os espíritos dizem, do seu ponto de vista, sim. Você pode ter a ideia perfeita do que é Deus. Só que essa visão ainda assim é limitada. Porque para ser Deus, ele tem que ser todos esses atributos no grau máximo. Porque se faltar um pouquinho, pode existir outro ser, seja mais do que isso, então Deus não seria Deus. Né? Não seria supremo nisso tudo. Né? E aí, esse item faz a gente lembrar sobre essa questão desses atributos de Deus, né? Como eterno. Eterno é que não tem aquilo que não tem começo e não tem fim. Né? A gente confunde eterno com infinito. Né? Infinito não tem fim. Teve um princípio, mas não tem fim. Então, quando a gente fala assim, a vida eterna, é até um erro a gente falar vida eterna, porque a vida teve um princípio. Né? Ela não tem fim. Né? A vida não acaba. Então, até as pessoas costumam falar assim, a vida é uma só. A gente costuma falar, não, tem várias vidas, tem várias encarnações e tal. E é verdade, a vida é uma só. As existências é que são várias. A gente não deixa de ter uma vida para ter outra, a vida continua. É o livro lá que fala para a gente disso. Então a gente vai voltando, é a mesma vida, só que em várias existências. Diferentes corpos, diferentes oportunidades, aprendizados. E hoje eu vi um comentário assim, bem curioso, de coisa de rede social. Falou assim, você já imaginou que em algum lugar no planeta, em algum lugar, estão os seus restos mortais em decomposição? De outra existência sua, em outro planeta, tem os seus restos mortais lá se decompondo? Você já parou para pensar nisso? E de repente você vai num cemitério, sei lá, e lá estão os seus restos mortais, estão lá, de outra existência. E volta, né? O bom é que a gente sempre volta mesmo, né? Mas ainda nesse processo, quando a gente fala sobre Deus, e está lá os atributos, infinito, imutável, que não muda, imaterial, único, então não pode ter dois seres competindo, né? Onipotente, soberanamente justo e bom, e é esse ponto que eu quero destacar, a gente começa a observar o mundo ao nosso redor, e ver pessoas em situação de guerra, pessoas se matando uns aos outros, pessoas se agredindo, pessoas sofrendo por falta de comida, pessoas sendo desabrigadas, alojadas, pessoas passando fome nesse momento, pessoas que não têm o que comer, pessoas que estão sofrendo, e aí são crianças, são pessoas, e como a gente passou na pandemia, que morreram em milhões, pessoas que são violentadas e agredidas dentro das suas casas, por quem ela acreditava, esperava receber amor e recebe violência, recebe agressividade, recebe abandono. Então a gente tem isso tudo ao nosso redor no mundo. A gente começa a observar as pessoas cada vez mais sozinhas, cada vez mais solitárias, uma tristeza profunda. E às vezes, eu falo até por mim, que às vezes a gente sente essa sensação de que eu queria morrer, só que a doutrina me diz que eu não vou me matar. Mas a sensação de querer estar morto, às vezes, é muito presente na vida.
né? E não é só na minha, né? Acho que na vida de várias pessoas esse pensamento passa. E se eu morresse? Nossa, eu queria estar morto agora, eu queria morrer, eu queria descansar, né? E aí, doce ilusão, né? Mas esse pensamento passa, né? O ainda passa pela nossa materialidade, né? A gente pensa que morreu, acabou, né? Esquece que continua, né? Mas isso não impede a gente de ter esses pensamentos, né? De tristeza, de abandono, de perceber que tudo que você fez na sua vida às vezes não vale nada, que toda a doação, carinho e amor que você deu, você não está recebendo nada em troca, né? Isso faz a gente se questionar muitas vezes, né? De por que que ainda existe pessoas com doenças graves, por que que uma criança tão nova está com câncer terminal, por que comigo está passando isso, por que com aquela pessoa essa situação, e a gente fica pensando assim, nossa, Deus é soberanamente justo e bom? Tem certeza? Isso é justiça e bondade? Onde? Né? E aí o ponto é, não é porque eu não enxergo desse modo, não é porque eu não estou vendo desse jeito, que deixa de ser. Né? O fato de eu, de repente, estar com o olho fechado e não enxergar que as cadeiras são brancas, elas vão deixar de ser brancas, ou vão deixar de existir. Eu só não estou vendo o que está acontecendo ali. Né? E isso faz a gente refletir muito sobre a nossa jornada, sobre a nossa caminhada. Porque no final das contas, é, é a nossa atitude que vale, né? É o nosso sentimento que conta, não é o do outro. Né? E ainda lá no Livro dos Espíritos, então, Kardec traz para a gente, ainda no, sobre não, tá, desculpa. É no livro Céu e Inferno. Kardec traz para a gente, no capítulo 7, que eu gosto bastante também, que é o Código Penal da Vida Futura. Né? Ele traz o Código Penal da Vida Futura. E aí, que é uma série de itens para a gente ir refletindo sobre a questão das nossas imperfeições, das nossas. Acho que são 33 itens, se não me equivoco. E tem alguns que eu gosto bastante. Primeiro diz assim: ó, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Seu estado ditoso ou desgraçado é inerente ao grau da sua depuração das suas imperfeições. No item 3. Não há uma só imperfeição da alma que não leve consigo as consequências molestas e inevitáveis, nem boa qualidade que não seja origem de um gozo, né, de uma felicidade. No 6. O bem e o mal que se faz são produtos de boas ou más qualidades que se possui. Não fazer o bem quando se está em disposição de fazê-lo é resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é causa de um sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez, senão também por todo o bem que não fez. E não fez durante a vida terrestre. E não pôde fazer durante a vida terrestre. No 9 diz assim: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida que se há contraído e deve ser paga. Se não é em uma existência, será na seguinte, ou nas seguintes. Porque todas as existências são solidárias umas com as outras. Aquele que pagou em uma existência, na existência presente, não terá que pagar uma segunda vez na existência futura. E na 21, para encerrar, falta duas para encerrar aqui. Cada um só é responsável pelas suas faltas. Nada sofre pelas faltas do outro, a menos que haja dado lugar para isso. Seja provocando ou com seu exemplo. Ou não impedindo quando podia fazer. E aí a 33 que, apesar dos diferentes gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir em três aspectos seguintes. O sofrimento é inerente à imperfeição. Né? Então, se a gente está sofrendo, é porque ainda somos imperfeitos. Toda imperfeição e toda falta que motiva leva consigo o seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a enfermidade e a consequência dos excessos. O fastídio e a ociosidade
sem que seja necessária uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Podendo o homem desfazer de suas imperfeições por sua vontade, evita os males que são a sua consequência e pode assegurar a sua felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina. A cada um segundo suas obras, assim no céu como na terra. Então, isso para a gente refletir, né, sobre essa questão, para a gente perceber que se a gente ainda vive num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina, né, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, é porque ainda nós que habitamos esse planeta somos espíritos imperfeitos. Ainda carregamos dentro de nós imperfeições. Né? Ainda, às vezes, preferimos reagir a atitudes do que agir diante das questões. Né? Então, preferimos ainda ser... algo acontece e aí eu vou e me mexo do que eu prevenir e fazer algo adiantado naquilo. Né? Então, eu só vou ajudar por quando me ajudam. Né? E é um ponto interessante isso, né? Porque é um processo... teve uma palestra uma vez no congresso da USE, em Franca, nem lembro o ano que foi, mas a palestra foi do André Luiz Peixinho, que era lá da Bahia. Né? Ele desencarnou, acho que esse ano ou ano passado. Tá? E o Peixinho ele falou assim, que que o altruísmo é o mastro da bandeira do egoísmo. Né? Eu falei, nossa, peraí, que filosofia, né? O povo meio maluco da cabeça. Mas, em resumo, o que ele estava colocando nessas questões? Né? De que a gente aprendeu a fazer o bem esperando receber o bem. Tá? Eu comentei isso numa palestra na CEL um tempo atrás. Né? E nem assim, nem sendo egoísta, né? Fazendo para o outro que gostaria que fizessem, isso é uma atitude egoísta. Né? Você não está fazendo para o outro esperando que o outro se sinta bem, ou se perceba, ou fique tranquilo. Não, você está ajudando o outro porque você quer receber alguma coisa em troca. Né? Senão você nem ajudava. Né? É a mesma questão que muitos espíritos colocam o nosso lar como um céu, né? Como um paraíso desejado e alcançado. E a gente para analisar que as pessoas habitantes de nosso lar, segundo os relatos do André Luiz, trabalham para receber bônus hora, para poder receber uma moeda espiritual, segundo eles lá, e é para isso que eles trabalham. Então, o bem coletivo que eles trabalham não é tão coletivo assim. É mais um interesse pessoal, próprio, do que algo coletivo. Né? E a gente, nem assim, né? Nem fazendo bem para o outro, pensando receber algo bom também, consegue ser bom. Né? Imagina ser bom sem esperar nada em troca. Imagina amar sem esperar nada em troca. E é muito difícil. Né? É muito difícil. Amar sem esperar retribuição. Né? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê lá, né, quando ele fala sobre a ingratidão dos filhos, né, da dor que é para os pais a ingratidão dos filhos. Né? Por quê? Porque os pais deram a vida, se sacrificaram, deram tudo. E nem assim, nem esse sentimento de amor sublime que gerou uma vida, ainda assim consegue estar livre desse sentimento de nossa, que ingrato. Nossa, não reconhece os esforços que eu fiz. Né? E pais e mães, fiquem tranquilos, não vai reconhecer agora mesmo, não. Só depois que vocês forem embora, a gente vai sentir a falta e falar, puxa, minha mãe estava certa, minha mãe tinha razão. Né? E a gente sente. Né? Quando faz falta, aí a gente sente, conhece. E agradece, até pede assim, mãe, Deus, por favor, deixa eu nascer filho dele outra vez. Né? Eu já pedi isso para Deus várias vezes. Né? Mas aí Kardec traz para a gente algumas soluções para isso. Né? Já vou encerrando aqui, porque tem que correr. Aqui. Vamos lá. 913 no Livro dos Espíritos, diz assim, ó. Entre os vícios, qual é o que pode ser considerado o mais radical, né, de todos os vícios, a raiz de todos os vícios? Ele coloca, muitas vezes temos dito, é o orgulho e o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Né? Então, Kardec coloca que dos sentimentos, o pior de todos é o egoísmo. Dos vícios, o pior de todos é o egoísmo. Daí se deriva todo o mal. Então, se a gente observar tudo que existe de ruim, lá no fundo, na essência, está o egoísmo. Está buscando o meu interesse também. Né? E aí, no 914, coloca assim: então, fundando o seu egoísmo num sentimento de interesse pessoal, parece ser muito difícil extirpá-lo do coração humano. Poderá conseguir isso algum dia? Né? Então, Kardec coloca: à medida que os homens
se esclarecem sobre as questões espirituais, dão menos importância às questões materiais. Né? Além disso, é preciso reformar as instituições que excitam e mantêm o egoísmo. Disso depende da educação. Né? Então, olha aí, olha o ponto interessante. Né? Para extirpar o egoísmo, é preciso se esclarecer sobre as questões espirituais para ir deixando de lado as questões materiais. Perceber que aquilo que é permanente é aquilo que é transitório. Aquilo que vai ficar, né, lá com seus restos mortais de outras existências decompondo num lugar X desse planeta, que eu não sei onde está, nem quero saber. Né? Não, quero sim, é curioso, né, gente? Curioso. Gostaria de saber, mas enfim. Né? Mas que está lá, mas que já passou, né? Sobre as questões espirituais, que são aquele verdadeiro aprendizado seu. Né? Se você aprendeu a amar, se você aprendeu a respeitar, se você perdoou, né? Se você conseguiu evoluir de alguma maneira, né? Isso é o que realmente importa. Ele coloca que disso depende, é preciso reformar as instituições, né? E aí são todas as instituições, a religião, o Estado, a escola, todas as instituições sociais precisam ser reformadas, repensadas, porque é necessário pensar na humanidade como um todo, não como um indivíduo, não só o meu interesse. Eu preciso pensar no coletivo. Né? Olha o que a individualidade nos levou até hoje. Dizem aí que a gente tem só mais 5 anos. Não é que o planeta vai acabar. A vida humana vai ficar impossível no planeta. Com o aquecimento global, a quantidade. O Saara, o deserto do Saara está cheio d'água. E o rio Amazonas está seco. Maior rio do mundo. Né? Um dos maiores rios do mundo está seco. E o deserto do Saara está inundado. Isso que a gente está fazendo. Né? E nós, humanidade. Então, a vida humana vai começar a ficar impossível no planeta. Né? Então, o planeta vai acabar. Não, o planeta vai continuar. Ele continua. É nós que não dá conta de estar aqui. Né? O ser humano que não vai dar conta de estar aqui. Então, quando ele coloca da reforma das instituições, é engraçado, porque no sábado. Não, sábado passado, a gente teve a reunião da regional e a gente estava discutindo com o pessoal dos centros espíritas, né, aqui da capital e arredores, sobre a questão da família. Né? E a própria estrutura de família que é encarada no centro espírita. Que a gente precisa discutir família no centro espírita. Não é pai, mãe, filhos. A gente esquece que tem tia que cuida dos sobrinhos. E é a família. Na Constituição não está. Não tá na Constituição, mas a avó que cria os netos é família. Não tem mãe, pai e filho. Tem vó e netos. E nem estou falando da questão de 2 pais e 2 mães, os seus e os meus e os nossos. Não estou falando nada disso, não. São questões, às vezes, muito mais profundas de irmão mais velho cuidando de irmão mais novo, e é família. Só que não contempla a estrutura doriana, que até o comercial doriana mudou, né? E a gente não consegue mudar na nossa cabeça essa ideia de família como pai, mãe e filho. E a gente tá preso nisso, né? nessa estrutura ainda. Precisa ser repensada, precisa ser reformulada. Né? E aí Kardec traz, né, tá escrito no túmulo de Kardec, né, a frase lá do nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Né? Porque esse é o processo. Né? Esse é o processo de aprendizagem, de crescimento, de evolução. Né? Porque tudo a gente aprende. Né? A gente aprende a amar. A gente aprende a odiar alguém. Não é do dia para a noite que a gente ama. Assim como não é do dia para a noite que a gente aprende a odiar alguém. Né? É um sentimento, é um exercício, é um esforço. Né? E olha como é interessante o papel da família nesse lugar. Né? Porque o meu irmão, eu ajudo. Porque é o meu irmão. Agora, aquele lá que está do outro lado da rua, dormindo na chuva, sem roupa, ali jogado, eu quero que se lasque, porque eu não sei quem é, não é nada meu. Eu não me interessa por ele, porque não é meu irmão. Né? Tem um filme que ele é muito ruim, o filme, mas ele tem uma parte muito legal, que é um filme chamado John Carter Entre Dois Mundos. O cara vai para Marte, uma viagem maluca. Assim. Aí tem uma parte no filme que é muito doido. Que ele tem uma tribo lá, nesse planeta deles aí, que os habitantes do planeta botam ovos. E aí eles recolhem os ovos, todos os ovos, né? E levam para uma chocadeira comum. E botam todos os ovos lá, na chocadeira comum.
Quando tá para chocar, eles vão, recolhem os ovos e distribuem. Não, quando chocam os ovos, eles pegam os bebês e distribuem para as famílias que deram ovos. Então você não sabe se você está criando o seu filho ou o filho do vizinho, mas está criando uma criança. Por quê? Porque todos os filhos da tribo são seus. Você é responsável por todas as crianças. Porque aquele lá, que você não sabe quem é, pode ser o seu ovo. Então, olha, será que a gente consegue pensar numa criança que não é nada meu, não é meu sobrinho, meu afilhado, não é nada meu? Eu consigo olhar para ele com o mesmo amor, carinho e cuidado que tenho para o meu sobrinho, quando me pede, tio, me ajuda, não sei o que, na escola. Não dá porque é meu sobrinho? Olha como a família, né, os vínculos de sangue nos ajudam a fortalecer a questão espiritual, de sentimento, nesse processo. Né? Então, é um processo aprender a amar. Né? E aí, o Chico Xavier, no livro Apostilas da Vida, tem uma frase, que é do André Luiz, né? Tem uma frase lá que ele diz assim, que é: o ódio, que acredita ser a antítese do amor, não é senão o mesmo amor que se adoeceu gravemente. Né? Então, o ódio, que você acredita ser o contrário do amor, é o amor que está doente. Então, não é assim, o ódio é o contrário do amor. Não, o ódio é o amor doente. É um amor que precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de atenção, né? Precisa de zelo. E aí a gente tem, né, entre os ensinamentos, né, de Jesus, a lei de amor, né? O amor em si na Terra, né? Que veio vivenciar e ensinar essa lição para a gente. Passar por toda a situação que ele passou e nos deixar esse legado, né, de ser bom, de ser justo. Né? E aí Pedro, né, na primeira carta de Pedro, ele diz assim, na 4:8, ele diz assim, ó: e ante tudo, tem entre vós fervente amor, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Né? Pecado é desvio, é equívoco, né? Quer pegar um atalho, isso significa pecado. Errei, né? Erro é pecado, a origem da palavra. Né? Então, assim, o amor cobrirá a multidão de pecados. E aí a gente tem realmente esse ensinamento, né, para a gente fechar, que é essa lição de amor. Né? Quando Kardec coloca no Código Penal da Vida Futura, né, que todo bem que você faz é seu advogado, todo mal precisa ser reparado. E se você está infeliz, é porque ainda você precisa aprender e se purificar muito mais. Precisa avançar e buscar ser bom. E ser bom por ser bom, não ser bom esperando alguma recompensa. Né? Perceber que às vezes as misérias, os sofrimentos e as situações que estão ao nosso redor nada mais são do que consequências dos nossos atos. Né? São as escolhas que a gente fez. Porque a gente sabe, né, na doutrina, nos ensina que fato, né, na vida, né, são dois. Né? Na encarnação a gente tem duas coisas que são assim, escrito e determinado. Não tem dia, não tem hora. Mas que está escrito e determinado são duas coisas assim, são fatos. Né? Que é que você vai nascer, que você vai desencarnar. O resto não tem fatalidade. Fatalidade é isso, é fato. Fatos são, você encarnou, esse é o fato. Outro fato, você vai desencarnar. No que acontece nesse meio caminho, decorre das suas escolhas. Das escolhas dos seus sentimentos. Não é porque o outro fez. Tá, mas o que você fez com o que o outro fez? O outro me tratou mal. Tá, como é que você está reagindo ao outro te tratar mal? Não é sobre o outro, é sobre você. É como você reage, como você atua com relação a isso. O que você sente com relação a isso? Quando eu vou fazer uma cesta básica, ajudar, como vai ter o DEPAF agora, sábado aqui na CEL, né? Estão convidados a participar do nosso assistencial lá. Né? Quando a gente está lá no trabalho social assistencial, qual é o sentimento que me move a estar ali? O que eu estou sentindo quando eu estou lá distribuindo a cesta básica, ajudando? Qual é a minha paixão? Qual é o meu sentimento? Né? E a gente começando a se observar, a se perceber, a gente vai começar a perceber o quanto que a gente ainda tem para caminhar, o que a gente precisa para avançar, o que a gente realmente necessita na nossa caminhada. E aí, para encerrar, eu gostaria de encerrar com um poema, que é, na verdade, uma música do grupo Arte Nascente, lá de Goiás, do Maurício Keller,
que é a música que deu origem à palestra, né? E a letra diz assim: você que está aqui, já parou para pensar por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas idades sem fim, que nascemos, vivemos e morremos para renascer. Quero crer que a vida além continua existindo e que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, inclusive a dor. Tudo faz crescer, dando forma à nossa luz. Então é isso. Muito amor, muita saúde a todos. E agradeço mais uma vez. Boa noite. Obrigado.